Oi, meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito maravilhosa, que é uma comunicóloga de moda, consultora de estilo, publicitária, TEDx speaker, criativa, enfim, várias coisas. Andresa Ramos, tudo bem? Tudo bem, oi, Muito gente. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tô muito animada de estar aqui. Eu também. Tô muito feliz que você veio. Eu tenho muitas perguntas para fazer para você. Eu te falei, né? Eu comecei a te seguir recentemente, faz poucos meses, e assim, eu fiquei saí mandando para as pessoas, completamente obcecadas. Eu acho que a gente passou por um processo de beijização da moda. De repente, as pessoas, para se sentirem chiques e elegantes e bem vestidas, ficaram todas beges, eu acho. E ver você que passa tanta identidade, ao mesmo tempo uma imagem muito elegante, e não precisa necessariamente estar, né, com aqueles símbolos eurocentrados e brancos, e que dá vontade de copiar, assim, de falar assim, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo montar isso aqui. Enfim, achei que você foi uma joia, assim, que eu encontrei. Moda é um assunto que eu me interesso, mas que eu comecei a achar que estava todo mundo muito, muito igual. Eu comecei a me sentir um pouco carente de referência legal, assim, sabe? E original. E você entrou recentemente, assim, e eu acho maravilhoso o seu trabalho. Ai, obrigada. Mas eu acho que a gente não vai ter uma linha do tempo aqui, porque eu começo agora, que você é essa mulher super incrível, fodona, colorida e que ajuda mulheres a encontrarem seus estilos, mas quando a gente traz um podcast, a gente tem que dar uma stalkeada, né? E eu vi que ali no final de 2019 foi quando você começou a usar alguma cor, porque você era bem básica. Monocromática do preto e cinza. E não era um monocromático dramático. Por exemplo, a Thaís Farage, que só usa preto, às vezes ela mete uns babado com uma seda, com uma renda, e ela não fica básica. Mas você era uma monocromática básica. Era. E você, que não dá pra imaginar. Até o seu rosto fica diferente, assim. Fica. Parece outra pessoa. E aí, acho que essa é a primeira coisa. Eu quero entender como foi essa... Porque você é publicitária, né? Eu vi que você já foi redatora, já trabalhou com planejamento. E aí, você foi pra moda como? Você vai pra moda antes e se colore? Ou você se colore e vai pra moda? Tá, é uma longa história. E essas que a gente gosta. Como que foi? Eu sempre curti moda, na real. Eu acho que desde criança, assim, eu sempre tinha uma veia pra roupa, pro vestuário. Eu sempre fui uma pessoa muito visual. Só que daí, quando chegou a hora de definir uma profissão... Primeiro que ninguém pensa, né, uma profissão bem-sucedida, algo próximo da moda, comunicação e tal, mas falei, acho que faz sentido pra mim. E daí a moda tava lá, apesar de não ser aquela profissão de prestígio, né, e eu vim de uma cidade muito universitária, então todo o Brasil vai pra lá fazer vestibular. Maringá, né? Isso, vestibular, papapá. E daí eu falei, não, beleza, mas eu sei que eu vou fazer, vou pra comunicação, é isso, dane-se. E quando eu fui olhar pra moda, era um curso que era à tarde. Então eu falei, gente, é impossível pra mim, uma pessoa preta, que vim, não pelo recorte de raça, mas por vir de onde eu vir, não ter a condição de trabalhar, parar de trabalhar durante 4 anos pra conseguir fazer faculdade. Não vai ter como. Eu fiz várias, fui fazendo vestibular, tal. Passei em vários. E daí o que eu quis fazer foi publicidade, que era à noite, ganhei bolsa, falei, vamos. E a moda ainda era uma possibilidade ali. E a minha intenção era, vou entrar com publicidade para trabalhar com comunicação de moda. Mas para trabalhar com empresa, assim, sabe? Para ser, sei lá, redatora, produtora, coisa do tipo. E era o que eu tinha para mim até então. Aí eu me formei, fui trabalhar em agência, porque eu acho que, né, todo mundo que sai da publicidade meio que vai para esse caminho assim, pelo menos lá onde eu morava. Sim. Fui trabalhar em agência, fiquei uns 4, 5 anos só trabalhando em agência. E a moda foi assim, foi morrendinho, assim, sabe? Sim. Porque a gente vai trampando, vai pagando conta, vai vivendo a vida e tudo mais. E daí surgiu uma oportunidade. Eu fiz meu TCC na área de moda e a pessoa que foi minha orientadora falou assim, escuta, eu sou coordenadora de um curso de moda de tal universidade e tal. O que você acha, né, de uma pós-graduação? Falei, vamos fazer. Eu tinha 0 condições de fazer. Mas eu falei, não, vou fazer. Eu acho que
foi um bom momento, foi um sinal, eu vou me esforçar um pouco mais, vou fazer. Daí eu fiz. Só que eu fiz a pós-graduação, 2 anos, tal, acabei a pós, falei, mas parece que eu tô exatamente no mesmo lugar que eu tava antes. Óbvio que agora eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas eu ainda não sei onde eu tô, ainda não sei o que eu faço, ainda não sei pra onde eu vou. E eu acho que quando você se sente perdida com conhecimento, é um pouco pior, sabe? Sim. Porque você já tem o lance da impostora, e daí quando você sabe um pouco mais, você fala, gente, mas eu sei, o que eu faço? Sim. Enfim. Por que não tá indo? Exatamente, perdidaça. Comecei a trabalhar com algumas marcas pequenas, como produtora de conteúdo, mas eu não tava, assim, feliz. E daí eu comecei a me questionar. Falei, será que... A gente tá em que ano? A gente tá em 2018, 17? Tá. Alguma coisa assim. Aí eu comecei a me questionar. Falei, putz, será que eu errei? Sabe? Será que eu só gostava de, sei lá, de lookzinhos e não gostava de moda mesmo? Será que não é o meu lugar? Porque, em tese, eu tava começando a entrar nisso, mas não tava me encontrando. Até que, do nada, não tão do nada assim, a gente entende depois de um tempo, mas até que, enfim, apareceu a oportunidade de fazer um curso de consultoria de estilo e imagem. E eu falei, vou fazer... Não vou trabalhar com isso, imagina. Mas eu só quero fazer para eu saber escrever uma legenda mais aprofundada, para na hora de produzir um conteúdo, eu caçar uma pauta, eu saber um pouco mais do que eu tô falando. E fui e fiz. E fiz o curso, e daí começou a pandemia. Daí a gente parou o curso, eu fiquei com aquele, né, conhecimento mastigandinho lá e tal. E daí eu comecei, lá na minha cidade, eu morava em Maringá, no Paraná, que é uma cidade no sul, majoritariamente branca. E eu fazia parte de um coletivo de juventude preta. E as pessoas desse coletivo falaram pra mim assim, nossa, que legal, você tá fazendo um curso. Eu sempre quis fazer coloração pessoal, mas nunca achei alguém que encontrasse. Vamos fazer? E na época, eu falei assim, quer saber? Pode ser interessante, as pessoas já são minhas amigas e tudo mais. Daí eu acabei o curso e fiz um rolê assim, coloração pessoal pra galera por X reais, um preço super irrisório, só pra eu pegar uma experiência e ver se é isso que eu quero mesmo. E eu comecei a trabalhar com essas pessoas. E eu falei, cara, muito legal fazer isso, muito legal trabalhar com essas pessoas, muito legal ter contato com pessoas que se parecem comigo dentro da moda, muito legal poder servir essas pessoas desse jeito. Eu acho que o que fazia sentido pra mim, e daí eu comecei a caçar essas respostas, é que eu queria trabalhar com moda, mas eu queria trabalhar com gente, sabe? E quando a gente trabalha com moda, mas trabalha dentro de uma empresa, de uma confecção, do vestuário, da indústria, a gente trabalha com gente, mas não é daquele jeito gostosinho, assim, sabe? Então eu falei, eu acho que é isso. Eu acho que o que faltava pra ligar a moda pra mim e pra que ela pudesse me tomar como ela me tomou hoje, é trabalhar com gente. E daí, tudo começou. E aí, começou a pandemia. Então, aí a gente já tá ali naquele finzinho. Então, foi a partir daí que você começou a olhar um pouco mais pra você enquanto a sua imagem, né? Exatamente. Foi a partir do curso de coloração? Ou foi... Foi a partir do curso. Porque assim, eu costumo dizer que eu sempre fui uma pessoa colorida. O cabelo mas eu nunca vesti isso. Eu nunca dei conta, assim, sabe? Mas eu acho válido muito também dizer que o acesso muda muito, sabe? A gente ter uma noção estética, mas não ter acesso, são coisas completamente diferentes. Sim. E que impacta diretamente no vestir, assim. Não que eu fosse uma pessoa financeiramente instável na publicidade, mas eu acho que essa independência de, cara, começar a trabalhar com o que você gosta, e daí você vai trabalhar muito, e não que seja legal trabalhar muito, tá? E daí você vai trabalhar muito, mas ao mesmo tempo você vai ser mais reconhecida pelas pessoas, você vai, sabe? Eu acho que é aquele lance de quando você se coloca em movimento, as coisas acontecem. Eu acho que eu tava me colocando em movimento no lugar certo, de uma forma que fazia sentido pra mim, então tava tudo bem. E daí foi quando eu comecei a mudar um pouco mais o meu vestir, porque eu comecei a ter um pouco mais de acesso, comecei a viajar mais, e viajando mais a nossa visão de mundo muda muito, sabe? As nossas referências mudam muito. E daí foi nesse momento que eu tirei a cor de um espaço interno, tipo assim, legal ser colorida, legal ser isso e aquilo, e comecei a colocar isso pra fora. E aí, agora, este ponto de cor maravilhoso que tá por aí, colorindo tudo. Não, e eu gosto muito, porque não acho óbvio, eu acho super
eu acho que você encontrou é você, a sua identidade. Eu vejo que tem muita expressão aí. E o que eu acho legal de moda é justamente isso, de ser uma ferramenta muito legal pra gente pra gente se comunicar, pra gente se expressar, pra gente passar uma mensagem antes mesmo de a gente abrir a boca, né? Porque é isso que a nossa imagem faz. E muitas vezes essa preocupação com vestir, com pensar nessa imagem, passa por um lugar, que era o que a gente estava falando antes, de muita futilidade na leitura de quem não enxerga assim. Nossa, que fútil, nossa, é só uma roupa, ou por que você está perdendo tanto tempo nisso? E eu vejo que muito do seu trabalho também, você trabalha muito com mulheres pretas que têm uma dificuldade muito grande de se colocarem, porque uma coisa que, inclusive, eu já vi você falando, as pessoas tendem a colocar essas mulheres pretas num lugar e é difícil delas saírem dali, porque meio que já leem aquela mulher com já toda uma opinião, um julgamento e um direcionamento de onde ela pertence. Então, eu entendo, quando você fala isso, eu entendo que isso fica um pouco mais difícil, precisa de um esforço maior para se colocar como se é assim, sabe? Então, esse trabalho que você faz, ele não é um trabalho de moda. Ele é um trabalho muito mais profundo do que simplesmente roupa, né? E assim, quando eu vejo essa transformação que foi em você, já vi em algumas pessoas, até brancas também, mas de quando se encontram na moda, de como as coisas se clareiam na vida inteira, assim. Então, eu queria ouvir você falar sobre moda como uma expressão, uma forma, uma ferramenta mesmo de assumir as rédeas da própria vida, porque eu acho que muito que é isso, é sobre você... Cara, pera, que essa vida é minha, esse corpo é meu, é a minha imagem e eu vou tomar conta disso aqui. Né, com a sua trajetória, com todo o seu trabalho com as mulheres, o que você consegue... Qual é o peso da moda como expressão para as mulheres? Nossa, eu acho que é gigantesco, porque ela impacta para além do que a gente veste todos os dias. Sabe quando a gente tá com a autoestima lá em cima? Sei lá, vamos imaginar num contexto de solteiras, por exemplo. Tamo com a autoestima lá em cima, tamo no rolê, chegou alguém que não é tão legal. Você fala, pô, eu vou dar moral pra essa pessoa maravilhosa, do jeito que eu sou, sabe? E eu acho que é uma analogia bem simples que a gente consegue levar pra vida. Tipo assim, quando a gente olha no espelho e se sente bem, a gente passa a não aceitar qualquer coisa, porque a gente tá realmente muito dentro de nós mesmos, sabe? Muito em mãos daquilo que a gente é. E a gente, eu acho que consegue ter um pouco mais de clareza, de olhar, se situar um pouco melhor, entender quais são os seus limites, sabe? Pra onde que você vai e tudo mais. E é legal que esse ponto, por exemplo, de identidade e tudo mais, ele aconteceu pra mim... Eu vou falar tardio, porque cada pessoa tem um tempo. Mas eu já estava na consultoria há 1 ou 2 anos, e eu ainda não me vestia da forma com que eu queria, assim, sabe? Até porque vale muito dizer que guarda-roupa é construção. A gente não vai receber uma informação de moda e amanhã acordar uma outra pessoa. E que também não tem nem La Plata, né, para fazer isso. Porque pra você renovar todo um guarda-roupa, assim, então esse é o meu estilo, a partir de agora é isso. Sim, essa roupa vai cair da onde? Exatamente. Né? E mesmo com dinheiro, eu diria que... Sabe, não rola. E é raso, né? Porque assim, você vai comprar tudo que tem agora, porque é curadoria, né? Exatamente, é a experiência de vida. Eu gosto de falar que o que a gente veste é fruto daquilo que a gente come, das amizades que a gente fez, de quem que a gente conviveu, assim, sabe? É o nosso repertório inteiro, não tem como. Mas daí, beleza, eu ainda tava, né... lá, caminhando, tal, estava me sentindo confortável com o que eu vestia, mas ainda assim eu ainda me achava meio igual, assim, tal, até que eu fiz uma viagem para África do Sul. E essa viagem mudou tudo. Porque eu já estudava, já trazia esse recorte étnico-racial para moda, já trazia um recorte cultural para moda e eu chamo minhas consultorias de dates, e para os dates que eu tinha e tudo mais. Mas eu entendi como que pessoas pretas conseguem ser livres, talvez um pouco mais empoderadas, quando a gente não tá num contexto de opressão. Autênticas. Exatamente. E sem essa... Porque a gente vive num... É isso. A colonização, né, permeia tudo no Brasil e em tantos outros países e tudo mais. Então, ir para um lugar onde aquelas pessoas são identitárias ali, né? Onde elas se conectam com o meio, com a terra, onde as relações de poder que existem em todos os lugares não são exatamente
por conta de raça, eu imagino que deu uma liberdade muito maior para essas pessoas se manifestarem na sua essência, né? Exatamente. E daí foi o ponto de virada pra mim, assim, onde é até nítido a gente tá falando de Instagram e tal, como mudou muito e tal, dá pra ver também uma quebra, assim, sabe? Se você olhar bem a forma com que eu me vestia antes disso, que faz um ano, foi em maio do ano passado, pra agora, assim, sabe? Porque eu reparava nas pessoas, o quão elas saberem quem elas são impactava no vestir dela. Porque você chega lá, você vai trocar ideia com qualquer pessoa. Uhum. Primeiro que a gente tem um recorte da língua. Então, as pessoas sabem de onde você é pela língua que você fala. Então, as pessoas já... toda a identidade delas passa pelos poros, assim. Passa pela língua que ela fala, a cor que ela veste, a forma com que ela se veste. Tudo diz de onde ela vem. Só que aqui a gente não tem isso, porque a gente não sabe de onde a gente veio. Então, querendo ou não, a gente aceita... Não vou falar qualquer, mas a gente aceita vários signos que talvez não nos representem tão bem. A gente veste uma fantasia que se pá. Daí eu falo que momentos e momentos, né? Porque pra mim, hoje, eu consigo olhar pra trás e entender. Aquilo não me pertencia, mas todo mundo tem esse processo. Então a gente veste coisas que às vezes não nos pertencem, porque a gente realmente não tem essa base, sabe? Não sabe pra onde ir. E a roupa reflete muito isso. E daí quando eu vi aquelas pessoas com cabelos que elas usavam, com as roupas, com as cores, com os acessórios, eu falei, cara, eu acho que é isso, assim, sabe? Saber quem se é muda tudo. E daí eu voltei e eu já morava em São Paulo. Porque antes... Quando você veio morar em São Paulo? Fui morar em São Paulo, acho que... faz 1 ano e meio. Foi bem Pouco próximo. antes. Tudo aconteceu muito junto, Ari. E tá acontecendo muito, Tá. né? Você veio pra São Paulo por quê? Tipo, qual foi essa sua movimentação de, vou sair de Maringá e vou pra São Paulo? O que te motivou? Eu comecei a ficar 100 pessoas para atender em Maringá. Porque Maringá é uma cidade que, se não me engano, 25% da população é preta. E daí, além de atender pessoas pretas, eu queria atender pessoas que, né, sei lá, fossem jovens. Ou não que jovem, mas que a troca rendesse, assim, sabe? Porque na minha cidade tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que fazem isso muito bem. Só que não é o mesmo rolê. Eu imaginava, eu vou sentar na cadeira de tal pessoa com a minha roupinha de brechó pra falar sobre roupa, assim, sabe? E daí, não tá batia. afim, não vai dar. Sim, e daí quando eu me conectei com essas pessoas na minha cidade, que conheciam, que queriam fazer isso, eu comecei a entender que era uma bolha e que em algum momento essa bolha ia acabar. Eu não ia conseguir explorar, Sim, né? Tipo, expandir. Exatamente. Até porque eu ainda não tenho uma super esteira de produtos, assim, tipo, Sim. vários produtos. Eu até nem quero, assim, sabe? Porque, enfim. Mas eu falei, bom, eu vou ter que dar um jeito. Porque senão não vai dar certo. Aí eu já tinha uma conexão cultural com São Paulo, assim, eu gostava muito do clima da cidade, das coisas que aconteciam aqui, do acesso à artes, cultura, música, tudo mais. Falei, deve ser interessante, vou pra lá. Vim só assim, pra olhar, sabe? Vim com meu namorado e a gente curtiu. Só que assim, né? Eu não faço as coisas assim. Vou embora. Sim. E daí eu fiquei uns 6 meses vindo pra cá só pra curtir a vibe da cidade, entender, comer coisa diferente, viver. E depois eu passei 1 ano indo e voltando a trabalho. Então, de 3 em 3 meses, Já de 2 em abrindo 2 sua meses, clientela aqui. eu ficava indo e voltando. E daí, assim que acabou a pandemia, né? Não, foi um pouco depois ainda, porque eu mudei pra cá no começo do ano passado. Eu falei, olha, quer saber? Vou. Tá? E ainda eu não trabalhava como criadora de conteúdo. Sim. Né? Criadora de conteúdo, assim, como influencer. Eu criava Sim, conteúdo você pro meu negócio. Sim. Não era, você não era o produto ainda, né? Exatamente, E daí, eu vim pra cá, e daí eu comecei a trabalhar com marcas. Eu falei, caraca, e parece que... Realmente, tudo mudou. Foi o que eu falei, assim, parece que tudo... Conspirou. E daí haja terapia, haja, sabe? A viagem pra África do Sul também foi um rolê que... Foi um divisor de águas, transformou, assim. Eu assim. posso falar dela em diversos sentidos. A gente vai fazer uma outra... Agora, esse ano eu tô muito animada. Mas foi bem recente. Bem recente. Esse eu trabalho com criação de conteúdo pra mim mesma há 1 ano e pouco. Não, e eu vejo que, assim... podem escrever. Até o final do ano, eu juro, você vai estar muito gigante. Porque eu vejo os lugares que você tem ido. Eu vejo a reação das pessoas quando descobrem. Porque quando eu descobri você, que eu não lembro, eu acho que foi um reel, naqueles dos reels que você vê um que você escolhe e depois vem vindo aparecer um seu. E assim, foi um que eu vi, eu falei, meu Deus, que
que pessoa, né, marcante e tal. Eu fui olhar e eu achei incrível a forma com que você se comunica, de extremo bom gosto também, toda a sua identidade. E hoje você tem um conteúdo que você olha e você fala, esse conteúdo é da Andresa. Então, e aí quando eu compartilhei nos meus stories, eu recebi muita gente me respondendo, ela falou, nossa, obrigada por compartilhar, amei ela, e muita gente começando a seguir. E é meio que isso, eu acho que tem o primeiro contato, eu acho que a gente tá muito carente de pessoas originais. Porque a internet faz isso com as pessoas. A gente observa as pessoas, né, sei lá, é tudo uma grande comparação. E as pessoas que bombam têm mais ou menos um molde ali, um perfil. Ali, E meio que para quem almeja chegar em algum lugar, se molda exatamente igual aquele perfil, porque acho que a fórmula é aquela. E que não é sobre isso. Eu acho que se a pessoa ela realmente se identifica dentro daquele perfil, aproveita e vai, né? E brilha. Mas eu sinto que... E as trends, né? Então, o que bomba, o que vira tendência, todo mundo reproduz. E eu sinto que eu tô vendo a mesma coisa 1000 vezes. E você, eu acho que faz diferente. Não que não tenha muita gente fazendo look, mas não é sobre fazer algo diferente. Você não tá fazendo nada diferente, mas você tá fazendo de um jeito único. E isso eu acho muito difícil, então eu acho que você vai bombar muito ainda. Tomara. Adoro muito o seu trabalho. E dentro de moda, você trabalha bastante com empreendedorismo. Tipo, essa moda, você tem você trabalha com pessoas, mas você também é uma entusiasta do empreendedorismo independente, afroempreendedorismo. Como é que é a sua... Da onde veio o interesse para trabalhar nessa vertente também? É que eu acho que eu entendi que a gente tinha 2 formas de ascender, né? Porque tem um estudo que falam, por exemplo, que uma pessoa ela passa 9 gerações para mudar, entre aspas, de uma classe para outra. Então eu falei, gente, ou é a educação, e a educação como base de tudo, de fato, ou de fato o empreendedorismo. Só que os dois eles caminham junto, mas no momento que eu estava, que eu já tinha passado por um momento educacional, eu falei, eu acho que é isso, assim, sabe? Eu preciso meter a cara, eu preciso fazer, eu preciso ver. E daí, quando a gente começa a fazer, a gente entende que se é uma pessoa preta nesses espaços, não é a mesma coisa, assim, sabe? Que a gente tem pouca troca com outros empreendedores pretos, assim. Tanto que, entre pessoas que eu atendo, eu gosto muito de trabalhar com mulheres empreendedoras solo, assim, sabe? Porque, cara, é uma barra, assim, que... E muitas que empreendem porque são mães. Porque, assim, a quantidade de mãe que passa... Eu vi uma pesquisa na semana passada que falava que mulheres aí não tinham o corte de raça. Então, de raça, de cor, nem social. Mas era bem só de gênero. Que 50% das mulheres que viram mães são desligadas dos seus empregos em até 2 anos da criança. Eu tô falando de 50% das mulheres que têm filho. E assim... Sem uma mulher tendo filho, não tem mais a humanidade. Eu acho muito impressionante que seja tratado com tamanho descaso, né, ainda a mulher. E assim, ela vai empreender, não porque ela teve... nossa, eu nasci para empreender, tive uma ideia poderosa. Não, é porque ela se vê obrigada. Então, quando você fala do empreendedorismo feminino, preto, ainda tem esse corte do materno que vai ficando só cada vez mais difícil, né? Então, realmente, deve ser muito difícil trabalhar com essas mulheres, porque é uma barra, mas, ao mesmo tempo, muito transformador, né? É muito legal. E o muito legal também, que além desse ponto ser transformador que de fato é que muitas vezes a gente não precisa inventar a roda, sabe? A gente pode falar o básico. Tipo assim, que inclusive é o que falta, assim, sabe? Tipo, para imagens que vai transmitir tal coisa, a gente usa tal e tal e tal coisa. E a pessoa coloca uma modelagem diferente, já muda tudo, sabe? As pessoas pensam, quando a gente fala de guarda-roupa, de imagem, de moda, de roupa, a gente tá falando de banho de loja, assim, sabe? De banho de shopping. E eu acho legal trabalhar com esse público especificamente, que dá pra fazer muito com pouco, assim, sabe? Então, e isso é uma coisa. Existe uma ideia de que pra você se vestir bem, você tem que ter muita grana. E o se vestir bem, ele é muito relativo, né? Mas que pra se interessar por moda, eu não tenho dinheiro pra isso. Ou eu não tenho... Mas dá pra fazer sem isso. Óbvio, né? Eu tô falando... Não estamos falando de pessoas que não conseguem ter o mínimo. Mas não é... E isso é um jeito também que fizeram a gente acreditar
que moda é só para quem tem dinheiro. E isso faz parte de um grande sistema opressor. Sim. Né? Então, quer dizer que eu só vou conseguir me comunicar através do que eu visto depois que eu tiver, sei lá, ganhando XPTO 1.000 por mês? Tem muito. E eu justamente falo também, tipo, pra galera que me acessa, que eu acho que o vestir ele tem que vir numa ordem inversa. A gente não precisa esperar viver algo pra conseguir transmitir aquilo na roupa, assim, sabe? Que nem inglês. Quando a gente fala inglês, a gente não começa o inglês hoje pra ir pra gringa amanhã. A gente entende que é uma construção, porque a gente quer chegar em um lugar e chegando naquele lugar, nossa imagem, né, a nossa língua ali já vai estar ok. Eu acho que moda funciona da mesma forma. Primeiro entender que nem a gente estava conversando, que imagem não é fútil, que não é específico para um público, porque isso é muito estratégico, que nem você falou, para a gente conseguir manter as minorias no mesmo lugar onde ela sempre esteve, porque a imagem também é ascensão, imagem também é uma forma de chegar em um outro lugar, assim, sabe? Imagem também é militância. Imagem é muita coisa. E daí, entender que a gente precisa movimentar isso, que nem a galera que é bem, assim, espiritualizada fala, assim, sabe? Movimentar as coisas para que as coisas cheguem até você. Então, a gente começa a lidar com imagem hoje de uma forma bem racional, de uma forma bem pé no chão. Intencional. Exato. Pra parecer uma reunião, uma oportunidade da minha vida amanhã. Cara, você não vai contratar uma consultora de imagem amanhã, 1 hora antes da sua reunião, sabe? E você vai chegar desconfortável se você tentar mudar a sua imagem de hoje para amanhã. E se você tá desconfortável, você não performa da forma que você deveria. E se pá, né? Não vou falar que você vai perder a oportunidade, porque, né? Várias variáveis. Mas pode influenciar, assim, muito. Sabe? E por onde começa? Você que já esteve lá nesse lugar de tô monocromática, básica, mas me sinto uma pessoa colorida, não acho que eu me traduzo no espelho. Por onde que começa? Considerando que isso é uma construção. E eu tenho certeza que muita gente, e eu já ouvi isso de muita gente, e já me vi nesse lugar várias vezes, e tenho fases ainda. Às vezes eu chego em lugares que eu falo, não sei se ainda é isso, sabe? Às vezes eu não tô tão confortável na minha construção imagética. Mas quem, assim, tá lá atrás e fala assim, mas eu não sei como começar. Da onde parte isso? Existe um ponto de partida? Existe. Eu acho que eu vou dar uma resposta bem... As pessoas vão me odiar agora, que é... entendendo o que você quer. Sim. Não tem outro ponto. Porque, por exemplo, eu tô num lugar ali casual, mediano, que nem todo mundo. Entender pra onde você quer ir é entender, tipo assim, deixa o lugar que eu estou. Eu quero parecer mais criativa. Eu quero parecer mais chefona, aquela que chega e manda em todo mundo. Eu quero parecer mais amigável. Acho que as pessoas estão certo medo de mim. Eu quero parecer mais fofinha, assim, sabe? É conseguir se olhar e não colocar juízo de valor nos adjetivos que você quer se dar. Porque, por exemplo, o que a gente entende? Que enquanto mulher parecer séria, é ruim. Que enquanto mulher parecer uma chefona, é ruim. Mas é ruim tudo, né? Mulher tudo não tá tem ruim. Um dia de porque paz. fofinha é muito infantil, porque não sei o que lá é muito grossa. Então, assim, vamos ter que fazer o que faz sentido pra gente. Exatamente. Porque toda a imagem de uma mulher, ela tá sujeita a um julgamento negativo sempre. Qualquer um que seja. Então, enfim, vamos fazer o que faz sentido. Exatamente. E nessa do assim, quero parecer. Isso é uma dúvida que às vezes eu tenho. Porque esse quero parecer, ele não necessariamente é uma fantasia. Não é eu quero parecer, eu quero transparecer a que sou. Porque, por exemplo, não é que você queria parecer mais colorida e mais divertida. Você sentia isso, mas você não sabia traduzir. Então, porque eu também acho que existe um lugar na moda, de algumas linhas assim que eu vejo, de pessoas falando, pra você... Eu não aguento mais dizer que pra você transmitir autoridade, você tem que usar blazer, entendeu? Eu sou uma pessoa que amo muito blazer, mas se você colocar, sei lá, até a Luanda Vieira, que já veio aqui, ela provavelmente já usou blazer, já vi, inclusive, recentemente numa publi dela, mas ela é uma mulher que passa uma autoridade tremenda com um vestido 7 vezes o tamanho dela, com aquela postura dela, com aquela bolsa que ela usa de colar, e que não é sobre isso. E aí, eu tenho um pouco de preguiça dos códigos, assim, sabe? Como se... É muito simples isso, você simplesmente chegar e falar assim, essa peça aqui vai te transformar nessa coisa. Então, eu acho que esse caminho de conhecer a si mesma e encontrar o caminho é mais fácil. Porque hoje eu vejo fórmulas prontas e que eu acho que não funcionam. Por isso que eu acredito na consultoria. Porque a fórmula pronta, que muita gente vende num curso que você nem olha a cara da outra pessoa... Eu acho que ela vai continuar sem se encontrar. Ela vai se vestir de um personagem que não é ela.
Vai gastar Exatamente. dinheiro e vai ficar É. frustrada. E depois de, sei lá, 1 ano, 2 anos, a pessoa vai ter que voltar a fazer. Porque ela não aprendeu a se vestir de si mesma, ela aprendeu a se vestir de uma forma específica, sabe? Então, é meio que se você não se cavucar, e é um rolê muito interessante, porque na consultoria, meio que a galera que eu acho, sei lá, que começa o processo, e eu tento deixar muito claro nos meus materiais, eu acho que as pessoas não têm noção do quão a consultoria é um processo muito, muito profundo. Sabe? Porque fazer pra alguém a pergunta de escuta, como que você se vê? Como que você queria ser vista? E ela muitas vezes nem sabe, A né? gente já buga. Exatamente. A Mariela Te Amo, que é uma amiga, que eu citei ela pra você, que é, assim, uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. Ela trabalha como consultora de estilo também, e ela fala, cara, as pessoas choram no meio do processo de consultoria, porque de não se encontrar e muitas vezes de achar... E tem todo o lance do corpo também, né? Então, de muita gente achar que não é pra ela, que não combina com ela, mas só porque fizeram a gente acreditar que a gente tem... E aí me lembra uma outra fala sua maravilhosa, que foi, será que você não era vaidosa mesmo ou você só não era branca e magra? Sim. Porque por muito tempo... Porque quando você olha uma pessoa e fala, ela é vaidosa, é porque você enxerga aquela pessoa como uma pessoa bonita, uma pessoa arrumada. E o que é o bonito? O que é o cabelo arrumado? O cabelo arrumado é aquele cabelo lisérrimo, né? No imaginário de muita gente, especialmente na nossa adolescência, por exemplo. Então, eu acho esse um questionamento muito bom, porque não é que, eu sou desleixada, eu não consigo... Não, talvez você não esteja se reconhecendo em exemplos possíveis, porque a gente é tão bombardeado de exemplos que são... Quem é desse jeito também? Sim. Que as revistas sempre nos disseram que é o exemplo, né? Sim. Então, esse olhar pra dentro e se sentir até merecedora desse lugar. Nossa, você falou uma palavra assim, perfeita, porque é isso. Eu acho que a gente veste o que a gente merece, Então. sabe? O que a gente acha que a gente merece. Sim. Porque direto, as pessoas vão lá nos meus comentários e falam, incrível em você esse look, mas em mim eu ficaria X coisa. Nem tentou. Gente, o que te garante que em você não ficaria bom é que eu acho que por conta desse recorte, de a gente nunca se vê em lugar nenhum, e se a gente não se vê, a gente não se atribui valor, a gente vê que a gente acha, né, de uma certa forma, que a gente não pode nada, que nada em nós ficaria bom, simplesmente porque a gente não aprendeu a se ver, sabe? Porque não aprendeu, né? Porque a gente não tinha como se ver. Sim. E porque a gente não aprendeu a se olhar com carinho, porque as pessoas que eram dignas de carinho eram pessoas brancas, magras, padrões e tudo mais. Então, pra gente, fica o restante, sabe? Sim. Fica aquilo que eu posso usar, aquilo que eu posso vestir, o que em tal pessoa ficaria bom, mas eu não funciono com aquilo, então eu vou pra uma outra coisa mais discreta, uma coisa mais apertada, sabe? Então, eu acho que o lance da representatividade, acho que as palavras se esgotou muito, mas ela ainda é muito importante, assim, sabe? Sim. Porque eu acho que, por exemplo, mulheres como eu, né? Enquanto pessoas como eu estão se vestindo da forma com que eu me visto, tendo o corpo que eu tenho, tendo a pele que eu tenho, eu consigo fazer com que outra pessoa que tem o mesmo corpo, a mesma pele, fale, nossa, se ficou legal nela, talvez fique legal em mim. Vale sabe? tentar. E isso parece tão bobo, porque a gente já discutiu tanto, assim, sabe? Mas eu acho que isso constrói tanto nas pessoas, que eu acho que a gente... Não sei se voltar a discutir, porque nunca parou de ser discutido, mas discutir com mais aprofundamento, assim, sabe? Sim, menos leviano, assim, né? Palavras como a representatividade, o empoderamento, são palavras que a gente meio que já quase revira o olho, porque não aguenta Sim. mais, mas porque a essência da palavra, né, realmente se perdeu, mas são coisas muito importantes. E a moda, a roupa, ela muitas vezes serve... Bom, para a maioria ainda, eu acho, serve como uma ferramenta de apagamento e de se esconder, né? Ao invés de ser de se mostrar e de se posicionar. Porque sempre tem alguém escolhendo a roupa para disfarçar a barriga, escolhendo a roupa para parecer mais alta, ou escolhendo a roupa para parecer mais alta, para equilibrar a silhueta. Mas por que você quer equilibrar a silhueta? Tipo, quem é que diz que você não pode ter um quadril maior? E é isso. Sim. Eu não uso essa saia porque ela aumenta o meu quadril. E daí, sabe? Então, eu acho que sair desse lugar da moda para me esconder e ir para a moda para eu ascender, para eu brilhar, ainda é um caminho difícil, assim, de ser percorrido, sabe? E até para quem trabalha com isso, porque a gente fala sobre isso, a gente tá ali, né, de uma certa forma expondo o nosso corpo também, mas
É difícil, eu tava pensando sobre isso, assim, sabe? Sobre a minha relação com o meu próprio corpo, assim. Porque, em tese, eu sou ok. Eu gosto do meu corpo, eu entendo que, sei lá, tem uma barriga, tem uma bunda ali e tal, tudo funciona. Mas eu acho que a gente para de gostar do nosso corpo quando a gente chega, não para de gostar, mas gosta menos. Quando a gente chega numa loja, quando a gente passa por uma situação desconfortável. Então, eu acho que é difícil, porque a gente gosta de quem a gente é, sabe? E eu acho que, não vou falar por todo mundo, mas eu pelo menos gosto de quem eu sou. Eu me olho no espelho, eu me sinto uma grande gostosa, eu me sinto confortável, eu me sinto bem. E a gente começa a se sentir desconfortável quando a gente vai buscar esse mesmo gostosinho, sabe? Em outros lugares, porque a gente precisa se vestir, porque a gente precisa tal, consumir, e não encontra, assim, sabe? Então, eu acho que grande parte dessa culpa, desse, né? Vou falar culpa, mas desse lado criminoso ali também nessa parte, tá um pouco na indústria, nas lojas que não, sabe? Que o nosso auto-amor, ele vai até a página 2, porque não tem como se amar se você não consegue encontrar coisas pra abastecer esse amor, assim, sabe? Pra abastecer essa imagem que você gosta. E isso vai piorando muito conforme a roupa vai ficando mais cara, né? Quanto mais cara a roupa, menos parece que outros corpos podem investir. E isso é muito bizarro, porque e é quase não quero entrar naquela loja. Eu falei com a Luanda sobre isso no podcast quando ela veio. De entrar ainda numa loja e não se sentir no direito de estar lá dentro, sabe? O quanto isso precisa de alguma coragem, especialmente quando a gente tá falando de mulheres pretas, né? Sim. Que daí entra todo um outro lugar que não é só de silhueta, mas é também, né, não, você não vai comprar aqui. Então, eu acho que esse trabalho todo, e que eu tenho visto ganhando bastante notoriedade numa loja como a Renner, por exemplo, que eu vejo que é uma grande parceira sua, onde você faz vídeos e lives e escreve para eles. Esse movimento, que querendo ou não é estar dentro da indústria, que é quem tá vendendo para pessoas, eu acho que é um movimento que eu espero que não tenha volta. Acho muito difícil que seja uma coisa de momento. Acho que não tem caminho de volta, né, quando a gente fala disso. E que você é, com certeza, um agente de transformação muito, muito potente, assim, nessa área, sabe? Então, espero que... E é uma pena que seja tão raro, que me chame tanto a atenção quando eu vejo uma figura como a sua, sabe? Espero que você consiga produzir várias outras, assim, que se vestem de si mesma e tudo mais. Porque é isso, quando eu me inspiro numa pessoa no jeito que ela se veste, eu não necessariamente quero pegar aquele look e remontar. Eu quero pegar a vibe daquela pessoa que conseguiu usar o que ela queria. E isso é muito difícil. Teve uma convidada que ela falou, cara, antes de sair, eu pensei, o que será que ela vai estar vestindo? Depois ela falou, nossa, por que eu pensei isso? O que eu quero vestir, sabe? Então, sair um pouquinho desse lugar de pensar no resto e pensar só em si na hora de... E claro que tem lugares que ainda exigem códigos, né, Andressa? E aí, esse é um outro desafio. Como que eu me adequo a certos códigos sem perder a minha identidade? É possível? Super é. Eu falo para as minhas clientes que, por mais que o jogo seja muito ruim, a gente precisa dançar, a gente precisa jogar ele ainda. Sabe? Por mais que as coisas ainda não contemplem a gente, a nossa identidade e tudo mais. Porque se a gente, sei lá, fica só à margem e tentando, tipo, lutar de fora, eu acho muito mais complicado. Então, acho que tem como, sim, tem como acessar os códigos e colocar a sua identidade. Não vou falar assim que é fácil, porque vai acontecer de você comprar uma roupa, vestir e falar... Pô, legal, mas ainda não sou eu, sabe? É experimentação, é teste, sabe? É você ter referências, é você conseguir... mais uma vez, se ver, assim, sabe? Ir testando e praticando. Mas eu acho que a gente tem que jogar o jogo. A gente tem que acessar os códigos. Por exemplo, que nem a gente tava falando do blazer. O blazer, ele realmente virou um símbolo. Um super rolê. Mas se a pessoa fala, olha, eu quero acessar o código da elegância a partir dessa peça, eu vou falar o quê? Vamos colocar um blazer oversized, um blazer colorido, um blazer neon, sabe? Você vai estar acessando o código, mas de uma configuração que faça sentido pra você. Sim. Então, acho que faz super sentido a gente acessar esse rolê e jogar esse jogo, sim, mas administrar, sabe? Não deixar que o jogo jogue a gente, mas que a gente esteja dentro e controlando. É porque muitas vezes é mais fácil, né? Então é pra ser assim, eu vou aqui com esse lookinho aqui, sem gração pra caramba, que eu não me vejo. Às vezes é até mais fácil fazer isso, porque é o que você fala, é um exercício muito grande e de muita intenção, e às vezes você só tá com preguiça. Eu sou uma que às vezes eu tô morrendo de preguiça de botar a intenção mesmo, só que eu passo o resto do dia arrependida, que eu saio de casa de um jeito que...
não era isso, Aham. sabe? E isso mina tudo que eu vou fazer naquele dia. Aham. Então, e eu ando pecando bastante. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô numa baixa eu ando saindo bem sem intenção, assim, sabe? Mas sabe o que eu acho legal falar sobre isso? Falar, gente, isso aqui, ó, hoje foi isso aqui que deu pra fazer. Eu jogo muito esse papo, assim, no meu Instagram, assim, Não dá sabe? pra fazer montação sempre, né? E outra coisa, né? Não tem como a gente estar ali todo dia. Eu falo também que eu comecei a trabalhar com moda, sei lá, 5, 6 anos, mas hoje que eu começo a olhar pra mim e falar, tô massa. Uhum. 5 anos, gente. Uma pessoa que, sabe, que em Que tese. respira moda. Que em tese tem todas as ferramentas pra fazer, assim, sabe? Sim. É que a gente, que nem a gente tava falando, as pessoas têm uma noção de imagem de moda de roupa como algo muito simplista, porque é algo que a gente pode comprar. Sabe? Eu vou numa loja, eu vou comprar um look e vou vestir tal. Você compra roupa, né? Mas não compra estilo. Exatamente. Não compra percepção de si, não compra como você começa a se perceber dentro de uma roupa e de outra. Não compra essa fase de experimentação, de teste, de feedback, sabe? Não... eu realmente acho que, sei lá, moda é um rolê muito mais aprofundada, como se fosse uma mini faculdade, sabe? A gente vai fazendo, vai testando, experimentando, vai se colocando à prova, vai vendo se funcionou ou se não. Só que eu acho que por a gente ter o objeto da roupa ali fácil, que nem eu falei, parece que fica um pouco mais fácil. E também não é pra ser complicado pra todo mundo. Sim. Vale as duas. Tipo, Andresa, eu tô de boa disso? Foi. Vamos seguir o baile. Se pra você faz sentido, se todos os pontos da sua vida estão fechando, se você acha que a sua vida não depende de uma imagem bem estruturada, arrasou, segue sabe? o baile, Exatamente, vai que vai. Também não é que isso. todo mundo agora tem que fazer esse super esforço Exatamente. também não dá pra ficar substituindo uma pressão pela outra, né? Isso. Daí não tá servindo a Não ninguém faz isso. sentido, E me conta um pouco como foi pra você a experiência do TEDx. Nossa, menina. Como foi o convite? Eu vi o tema, eu anotei ele, que era a potência de um não lugar. Como que foi como você chegou, como foi o convite e sobre o tema que você escolheu? Tá. O TEDx foi uma coisa muito engraçada, porque quando eu era estagiária de uma super mulher, assim, ela era muito foda. E ela botava a gente pra assistir TEDx toda semana. Assiste esse TEDx aqui, assiste essa pessoa aqui. E daí, eu e uma outra amiga, que a gente é amiga até hoje, a gente trabalhava com essa mulher, o nome dela é Soraya. A gente trabalhava com a Soraya, vivia vendo TEDx e a gente, sabe, pegou tanto gosto pela coisa que a nossa meta da vida, a gente ia estar realizada quando a gente fizesse um TED. Beleza. Mas assim, sabe aquela coisa que você fala com a amiga? Esqueceu, foi embora. Quando o convite chegou, eu falei, vou fazer um TEDx, que loucura! E na época, o meu trabalho com moda tava, assim, começando, mas eu quis trazer o lance do empreendedorismo, assim, sabe? E nesse lance de um não lugar, eu acho que eu quis trazer justamente esse lance de que a gente precisa fazer isso, muitas grandes das vezes por sobrevivência, mas não existe esse lugar para nós. Sabe? Não existe esse espaço. É muito mais difícil, é muito mais complicado, assim. E que as pessoas ainda conseguem ser potentes dentro disso. Sabe? E se a gente para e olha pra isso, que pessoas pretas, pessoas que, sei lá, vêm de qualquer outro lugar que são considerados como um lugar de minoria, elas conseguem fazer coisas incríveis com muito pouco. Então, eu acho que o meu TEDx, nesse sentido, ele foi uma grande realização, primeiro. Mas eu acho que eu quis trazer esse lance de que, cara, se a gente não tem um lugar, a gente já faz tanto, a gente já é tão potente. Imagina quando as coisas começarem a acontecer de verdade, assim, pra nós. Quando as coisas não precisarem mais ser conquistadas na base do ódio, né? Sim. Porque é meio que isso, tem que cravar na unha, porque senão não é uma coisa que acontece naturalmente, né? E você, quando veio para São Paulo, você já veio com uma clientela aqui. E você começou, tudo começou naquele curso de coloração pessoal. Só que os serviços que você hoje faz enquanto consultora de moda, eles vão além disso ou não? Ou você é uma especialista em coloração pessoal? Eu sou uma especialista, não faço muito mais do que isso, até porque eu não quero fazer isso pra sempre, sabe? Eu acho que eu quero fazer as poucas coisas que eu gosto muito, fazer isso bem, estudar sobre isso. E meu próximo passo é criar conhecimento acadêmico, ser professora, lecionar, levar isso pra frente, assim, sabe? E eu acho que só abrir muito leque
vai dar muito trampo, porque até então sou E só você é eu. uma pessoa só, né? É. A Thaís Farage teve a Farage Inc. durante muito tempo, onde ela Uhum. tinha consultoras, né? Até eu não sei se era um método dela, mas onde ela conseguia atender mais pessoas, porque aí chegou uma hora que ela não fazia mais coloração pessoal. Ela tinha a galera dela lá que fazia e tal. Mas é isso, você sozinha não. Você vai ter um limite, ainda mais agora, você ganhando visibilidade, ganhando, né, mais espaço. É prudente não abrir muito o leque, senão você não vai conseguir fazer o resto, né? E eu gosto de estar com a galera, sabe? Porque a grande maioria dos meus conteúdos vem do meu contato com as pessoas. Por exemplo, esse insight desse conteúdo de você não era vaidosa, você não era branca e magra. Foi de várias pessoas que vinham fazer coloração pessoal comigo e falavam, eu nunca fui vaidosa. Mas a pessoa tava maravilhosa, sabe? Sim. A pessoa tava lá buscando autoconhecimento, a pessoa tava lá impecável, estilosa, e não conseguia se ver nesse espaço de vaidade. Uhum. Então, eu acho que se eu abrisse esse leque, eu ia perder esse lance gostoso de conseguir estar com as pessoas, ler elas e conseguir devolver para elas algo que, tipo assim, olha, a gente esteve junto, olha isso aqui que interessante, sabe? Sim. Eu acho que eu perderia um pouco. E esse contato com as pessoas te dá muito material pro teu trabalho como uma comunicadora, né? Onde você consegue acessar dores, onde você consegue acessar questões para as pessoas através da sua escuta ativa, porque nesses atendimentos tem muita troca, muita escuta, você tá ali completamente despido de tudo, porque você é um pedido de ajuda, um pedido, uma consultoria de estilo, né? Qual é a sua paleta, aquelas bem loucas do nada? Isso também é uma outra pergunta polêmica. Eu sou verão claro. E ser uma mulher preta de verão é muito curioso, né? Eu sou verão suave, é a mesma coisa? Claro e suave? São bem próximas, mas não é a mesma coisa. A gente pode roubar coisas ali uma das outras. Tá. Então, tudo bem. Ótimo. Por isso que eu gosto tanto da sua paleta. Que tá ali, ó, bem pertinho. Exatamente. Eu sou... E por que é raro uma mulher preta verão claro? Tá, porque na teoria, a teoria da coloração pessoal compreende a cartela de cores como uma cópia da beleza natural da pessoa. Então, a sua cartela de cores precisa ter cores que existem em você. Eu vou falar uma teoria brasileira, assim. Não sou brasileira, vamos falar uma teoria geral, para não precisar aprofundar muito. E daí, é polêmico porque mulheres pretas, seguindo essa teoria, não conseguem ter cores claras na cartela, visto que a maior parte da beleza delas é compreendida por cores escuras. Quando, na verdade, não é bem assim que funciona na prática. Por outras questões, às vezes o lance da claridade não é o elemento principal da cartela, ele pode ficar em segundo plano e a pele aceita sim uma cor clara, por conta da gente estar num país muito miscigenado. Então, a coloração da forma com que ela foi criada também não compreendia essas miscigenações, misturas, etc. A coloração como ela foi criada também não compreendia pessoas pretas e compreendia apenas um espaço de cor escura. Então, é muito recente a história de que mulheres pretas podem ter cartelas claras, por isso que eu falei que é polêmico. Entendi. Quando, na verdade, eu não vou falar que é racista, mas é uma forma preguiçosa de ver a coloração, pra ser leve. Por quê? Porque se a coloração foi criada colocando mulheres pretas apenas num lugar, a gente só pode ficar lá, sabe? E assim, mulheres pretas têm muitas cores. Exatamente. Tem muita variação de cor dentro, né, de mulheres que se identificam como pretas, como negras. Então, assim, é realmente... Que isso reflete... todo o resto, né? Onde se coloca num lugar muito limitado, como se não tivessem outras opções e tal. Entendi. E você atende muita mulher preta ainda? Ou depois que você veio para São Paulo, diminuiu a proporção? Eu ainda atendo, ainda é a maioria do meu público, mas eu atendo também mulheres brancas, amarelas, tudo mais. Mas é assim, 70% do meu público são pessoas pretas. E eu gosto, assim, sabe? Eu gosto porque... Não tô falando que eu sou uma profissional, assim, uau, referência. Mas... é aquele gostosinho de eu saber que essa pessoa vai ter um atendimento massa, sabe? Sim. Tipo, e que entende questões que são... E que não adianta, por mais que uma pessoa branca estude, ouça, ela não vai saber o que é o sentimento, né? Então, eu imagino que deva ser delicioso ser atendido por alguém que entende das suas dores, assim, né? E daí eu gosto, assim, eu acho que faz bastante diferença. E a gente consegue ter trocas para além da coloração, que eu acho também que são muito legais e que... é um espaço de escuta mesmo, né? Porque eu sinto que é isso. Essa minha amiga, ela fala, cara, eu vou pra falar de moda, mas não é isso, sabe? A gente vai pra falar de roupa, pra falar de imagem, mas muito se revela a partir dessa conversa, né? E
problemas, desde problemas de relacionamento, que interferem em como aquela pessoa se enxerga, até, enfim, coisas muito mais existenciais também, né? Até porque a gente aprende moda de diversas formas. A gente aprende roupa de diversas formas. A gente aprende lendo na internet, consumindo conteúdo, vendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Mas a gente aprende moda por fatores culturais. Se culturalmente, por exemplo, o vermelho é legal, a gente veste o vermelho sem saber por quê, assim, sabe? Então, a gente aprende moda, por exemplo, o nosso histórico. Nossa, minha mãe me vestia de babado, eu odeio babado, sabe? A gente aprende, a gente respira a moda de diversos lados. Então, quando a gente senta pra falar de moda, a gente não consegue falar só de roupa. A gente fala da nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com o outro, com a nossa família, com o que a gente foi, com o que a gente quer ser. Com a Moda é nossa uma coisa que profissão, transcende. com a nossa... Porque tudo tá ditando ali, né? Cara, tem poucas coisas que a gente é obrigado a fazer todo dia. Uma delas é se vestir. Exatamente. Então, assim, não dá pra ser uma coisa que não se dá atenção, né? E eu queria... eu vi uma... Quando eu tava pesquisando sobre você, eu vi um lugar que... E aí eu procurei esse conteúdo. Como eu sou uma seguidora recente, até procurei ele, mas eu não consegui encontrar nesses termos. Que falava que você fala do tênis sob uma perspectiva histórico-cultural para a população negra. E eu sou uma grande viciada em tênis. Tenho muito mais tênis do que eu deveria ter, e não me orgulho, mas eu realmente amo muito, desde sempre. E aí eu queria entender sobre isso. Foi na hora de apresentar você, nessa matéria falava isso. E aí, qual que é essa perspectiva? Boa. Na verdade, o tênis, ele entrou na jogada depois de um tempão. Porque pessoas... Você não era do tênis? Não, eu era. Mas tá. o calçado tênis, ele chegou na história depois de um grande período ali. Porque o calçado em si, historicamente falando, ele sempre foi uma peça de muito valor. Tem ali, eu vou soltar essa informação, mas sem muito cunho histórico, porque eu não lembro. Mas, se não me engano, a galera que levou o sapato como um rolê higiênico mesmo, eram pessoas do continente africano, que chegou na Europa e falou assim, e aí, galera, você tá todo mundo descalço aqui, por quê? E começou a colocar um monte de coisa, o nome desses povos são os mouros, né? E começou a colocar um monte de coisas entre eles o calçado, e a partir de então o calçado se tornou um rolê massa. Beleza. Passa vários tempos, a gente começa a ter pessoas que foram escravizadas, e daí todo mundo descalço. E vale lembrar, quando eu falo continente africano, a gente tá falando de um rolê muito rico, então nem todo mundo do continente africano usava calçado desde sempre. A gente tá falando de um recorte muito específico, né? Étnico ali. Tá. Aí pessoas foram escravizadas e tudo mais, e daí todo mundo descalço, e a gente não tinha nem o mínimo, né? Vai ter um calçado e tudo mais. E nessa época, quando a galera, ela tinha a alforria, o calçado era esse símbolo de quando você já não era mais uma pessoa escravizada, Você era uma pessoa livre. Um sapato. Ganhava não, você fazia de tudo pra ter um calçado. Era a primeira coisa que você ia buscar depois da liberdade. Era um signo social de que eu sou um preto livre. Então, nesse contexto, o calçado ele ganha uma gigantesca importância para pessoas pretas, porque era visualmente, né, a partir da roupa, aquilo que te separava de uma condição de muita dor. Beleza. Então, o calçado, ele continuou nesse, né, hype, entre aspas, se eu posso dizer assim. E daí, depois de um tempo, com o nascimento ali, né, da cultura hip hop, ele volta de novo como um signo de status, de poder. Só que ele é um signo de status de poder porque ele foi um signo identitário. Tipo assim, eu sei que você fala a mesma linguagem que eu, porque é o seu tênis que da hora, sabe? Então, as pessoas pretas começavam a se reconectar de novo por conta da moda, por conta de símbolos estéticos, e o tênis foi entrando dentro dessa. Tanto que, por exemplo, o street style foi muito desenvolvido a partir do movimento hip hop, daí né, de roupa de esporte na moda, a partir do tênis. O primeiro grupo, né, tipo, que levou o tênis para um tipo status super uau, foi o Run DMC, que era um grupo de rap dentro do hip hop, que pegou o Adidas, fez uma música, não só uma música, mas ela usava muito, e se tornou um super símbolo. E foi a primeira vez que a marca olhou pro rap, pro hip hop e tudo mais. E daí, então, aqui que a gente tem 2 pontos históricos muito importantes, que era esse de que lá no começo o calçado era uma coisa que separava a gente de um histórico de dor, e a partir de então, a forma da gente se reconectar com a nossa própria cultura, com a nossa própria identidade, só que não só com o signo de dor, mas com o signo de, cara, primeira vez na história que eu tô me vendo como protagonista, como algo muito foda, assim, sim, sabe? Tipo, massa mesmo, assim, de sentir orgulho. Exatamente. E de poder também, né? De status, porque... entendi. E aí, o tênis mesmo, esses...
a maioria dos tênis que eu uso, eles vêm muito daí do hip hop, um Uhum. Dunk, um Air Force, os Jordan que viraram um Jordans, grande hype, assim, né? Uhum. Agora a gente tá em alguns outros mais hypados, mas sempre soube que a cultura hip hop usava muito desses símbolos, mas eu não tinha esse contexto histórico mais o da dor mesmo, né? Aham. Onde isso era o que separava um negro escravizado de um negro livre. É realmente muito, muito potente, assim, ouvir isso. E o tênis, aí eu vou falar do tênis agora, porque é um assunto que me interessa muito. Uhum. Eu uso tênis, assim, sei lá, eu sempre fui a pessoa do tênis, mesmo quando eu fui uma adolescente e eu era uma adolescente que ia nas baladas, todo mundo tava de salto e eu era a que tava de tênis. E isso mudou muito. Eu sinto que o tênis tomou um espaço bizarro agora na moda. Acho que que não é reversível também. Porque depois que você experimenta se vestir com conforto, Não tem volta. cara, você não vai mais ficar passando perrengue, assim, sabe? Sim. E eu acho que esse lance do conforto, falando de tênis, mas falando de conforto, assim, também, isso deu uma mexida muito grande na cabeça das pessoas pós-pandemia, eu acho, né? Porque a gente ficou 2 anos sem ter pra onde ir, sem poder ir pra lugar nenhum. E a maioria das nossas roupas eram pra trabalhar, eram pra sair, e a gente tinha aquela roupinha de ficar em casa, assim. E a roupinha de ficar em casa era tristinha, geralmente, né? E eu vejo que muita gente começou a buscar esse lugar de conforto e se perdeu na identidade, assim. E tá tentando resgatar e associar o conforto a algo estiloso, conforto à elegância. E hoje, eu acho que é uma demanda bem comum, não é? Bastante, bastante mesmo. Até porque eu acho que nesse período de pandemia, acho que a primeira vez, assim, generalizando, que a gente colocou a gente no centro do rolê. Eu vou comprar uma roupa pra eu ficar em casa pra eu me sentir gostosinha. Sim. Eu vou comprar uma pantufa, sabe? Só pra eu andar em casa. Pra pisar fofo. E todas as roupas eram focadas em nós. Pra eu me sentir bem, pra eu trabalhar, vou comprar uma cadeira melhor pra eu conseguir trampar, sabe? E quando a gente é fora desses contextos, vou comprar uma roupa para ir no samba, vou comprar uma roupa para ir em tal aniversário, vou comprar uma coisa porque eu vi tal blogueira. Então, o nosso vestir que antes era muito espelhado, eu acho que na pandemia, a partir do conforto, ele voltou para nós. Ou ele foi para nós pela primeira vez na vida, né? Exatamente. E daí, acho que a grande quebra, o grande ruído dá quando a gente tem que voltar pro outro de novo, porque quando a gente sai pra rua. A gente não quer mais. E daí a gente não abre mão de coisas muito legais que a gente descobriu nesse período, que é o conforto. Então faz total sentido. Eu também vejo muito relatos como esses. E eu acho que volta para uma coisa que a gente falou lá atrás. Se a gente tá num ponto de crise, a gente precisa voltar para nós e falar, ok, quem que eu sou nesse rolê? E como eu coexisto com coisas que exigem de mim. Porque a gente ainda vive em sociedade, onde coisas são exigidas da gente. E eu, no meu começo da minha vida profissional, que eu trabalhava no mercado, no meio corporativo, e é de uma violência tão grande isso que faziam comigo e com todo mundo que trabalha. Eu só podia usar tênis na sexta-feira e calça jeans era só na sexta-feira também, que era o Casual Friday. Tem que ser em inglês ainda, que as empresas gostam disso. Que era a sexta casual e que era quando a gente podia ir de tênis e de calça jeans. E quando eu penso que uma empresa... Eu trabalhava no computador o dia inteiro, Andresa. Eu poderia estar indo de chinelo e pijama, entendeu? Sim. Porque não ia impactar em absolutamente nada no meu trabalho. E eu fiz muita reunião infeliz, eu fui em muito evento completamente insegura, porque eu tava o tempo inteiro me sentindo fantasiada, assim, sabe? E eu não sei como é que é hoje, eu acho que existe um movimento também pós-pandêmico de um afrouxamento dessas normas e dessas regras. Eu não sei como tá o meio corporativo hoje, já vai fazer uns 10 anos que eu saí. Mas é de uma violência tremenda, assim, me dizer como que eu devo me vestir, né? É uma ferramenta de controle mesmo, né? Exatamente. Mas eu lembro quanto isso me feriu e como eu demorei quando eu pude... Porque, assim, eu tinha um guarda-roupa que eu só usava para trabalhar e a minha vida girava em torno de outras coisas. Só que é isso, eu tinha dupla personalidade. Isso é muito ruim na construção do nosso eu, assim, numa fase que eu tinha meus 20 anos, assim. Me fez muita falta me vestir de mim mesma para trabalhar. E acho que isso ajudou também a eu pegar completo abuso da área que eu trabalhava, sabe? Enfim, e é só para contextualizar o quanto
a roupa não é só uma roupa. Ai, não é que. Não custa nada botar esse salto. Que custa, cara? Não gosto, não me identifico, não me sinto eu. Sim. Então, eu acho legal quem consegue levantar esses debates sobre moda para além dessa visão só. Olha você bonita aí na moda. Sim, e nesse campo, por exemplo, da imagem corporativa, tem umas companheiras de trabalho, o nome delas é da Estilo Assinatura, que pontuaram um rolê bem interessante quando surgiu uma polêmica com uma marca aí específica que exigia um dress code muito rígido. O banco lá, né? Exatamente. E elas falaram assim, gente, tá tudo bem se a sua empresa quer exigir isso, mas você dá uma bolsa ali pro seu funcionário Porque conseguir... a bolsa não podia... Tinha até o estado da bolsa que tinha que estar. Era um negócio exatamente. meio bizarro, cara. E daí ela falava, você dá um valor ali pro seu funcionário se capacitar dentro disso? Porque se o seu negócio exige tanto, você também tem que dar um pouco. Eu achei essa linha de raciocínio muito interessante. Obviamente que a gente tá um pouco distante disso, tá. Mas eu acho assim... que quanto mais um rolê exige, o que ele dá tem que vir na mesma medida. E eu acho que não poderia é o ser que- justo. E Não é não é o que acontece. E outra, tem também coisas sobre essa cartilha. Ela foi muito polêmica e ela tem muitas questões, né? Muitas nuances, assim. Eu acho que uma coisa também seria você ser surpreendido por essa cartilha. Uhum. E outra coisa é isso estar dentro dos termos que você aceitou no primeiro dia. Agora, sei lá, eu tinha unha descascando. Porra, cara... Sei Não lá, é. tem manicure ali na hora, eu posso sair às 10h30 no meio do trabalho pra fazer Pra a fazer minha a unha, unha. porque assim, mil coisas que, né, eu lembro, capinha do celular desgastada, Trincada, assim. alguma coisa assim, é absurdo. Pô, cara, então, foi um negócio meio abusivo, assim, e com uma super valorização da imagem, só que assim, a percepção das coisas, ela não é a mesma pra todo mundo, né? Tem gente que acha cool, inclusive, unha descascada. Descascada. Uhum. E então, porque quando a gente fala de imagem, eu tenho muita preocupação, assim. Primeiro, que tem gente que uniformiza e que acha que é uma fórmula e que qualquer pessoa que faz qualquer coisa, que se identifica como qualquer coisa, vai beber daquilo e vai ser uma pessoa estilosa. Uhum. E quando a gente fala de moda, eu acho muito importante sempre falar sobre todas as variáveis e todas essas nuances. E por isso que quando uma cartilha dessa vem, é falar, cara, eu tô trabalhando, tô prestando um serviço pra você. Não é? Por que você tá exigindo isso de mim, né? Mas infelizmente acho que ainda falta bastante, Andresa, pra isso não Pra ser chegar, pauta. Exatamente. Sem contar também que esse contexto do que a gente considera elegante, eu cheguei a falar sobre isso. O elegante tem uma cara, o elegante tem um corpo, sabe? Uhum. O elegante, ele tem uma cor. Quando você fala, imagina uma pessoa elegante. Elegante, exatamente. Você não vai imaginar, sabe? Por exemplo, se você falar pra mim hoje, imagina uma pessoa elegante. Robertita. Elegantérrima. Sabe, a minha construção passou por um rolê completamente diferente. Se eu falasse pra grande maioria das pessoas imaginar uma pessoa elegante, ela vai partir de um outro contexto. E daí a gente levar esse tipo de leitura pra dentro de organização, que deveria ser um lugar de ascensão, deveria ser um lugar de trampo, assim, sendo bem sonhadora, deveria ser um lugar de... Nossa, me senti agora na série. Sabe quando você corta a quarta parede e fala... Tá, mas Fleabag. enfim, Fleabag aqui, ó. quando deveria ser um lugar de, sabe, de dedicação pra você crescer e tudo mais, a gente levar esse recorte bem eurocentrizado, assim, eurocentrista, bem racista, eu acho que é sofrer essa violência duas vezes. Sofrer essa violência no geral e sofrer essa violência nesse espaço específico que deveria ser um lugar de ascensão. Onde você vai realmente pra galgar espaços maiores. Enfim. E aí você quer ampliar o seu espaço e você é diminuído dentro de um bem pequenininho, de acordo com as Exatamente. expectativas daquela empresa, daquela organização. Bom, Andresa, foi muito bom. Eu amei muito ter você aqui. Você foi uma grata surpresa da internet. Eu realmente acho que a gente vai ver você em muitos lugares ainda, porque é muito inspirador mesmo ver você sendo você mesma e saber que isso pode acontecer a qualquer momento. Porque você não era assim. É mais legal saber que você não era assim do que ter aparecido e falar, nossa, essa pessoa é um alecrim que nasceu super dona de si. E quando eu vejo que isso é construído, é muito legal. E pra quem vê, pra quem ouve, fala assim, isso também pode ser pra mim. E sem essa pressa, né? Uhum. De, eu tô insatisfeita, amanhã eu já quero estar diferente. E isso que você trouxe de que está sendo construído através de uma mudança de cidade, de uma mudança de emprego, de uma viagem. É tudo... E a forma com que você se relaciona com a moda, e que eu concordo muito, pra mim ela tá muito relacionada com a forma que eu acho
que faz sentido de se decorar com decoração de casa, Uhum. sabe? Que é curadoria, é referência, é isso aqui fala sobre mim. Essa casa poderia ser de mais alguém que não minha, sabe? Aham. Tipo, essas paredes têm a minha identidade. Eu acho que a roupa da casa e a roupa que a gente veste, elas são muito importantes e são parte da nossa identidade mesmo. E deixar que outra pessoa faça isso por nós, seja na base da comparação, daquela blogueira que você segue, que você quer ser igual, dizer que a gente não merece, que a gente merece menos, sabe? Então é muito bom ter exemplos como você. Muito Ai, obrigada. Muito obrigada. E eu vou te fazer a última pergunta, que é: o que você precisa fazer? Eu faço pra todo mundo. O que você precisa fazer pra sua vida não passar em branco? Qual é o seu... Cara, preciso disso aqui na minha vida. Ser professora. É isso. É isso. Professora de quê? Eu acho que gostaria de estar dentro da academia, sabe? E ensinando essa moda, assim, sabe? Para as pessoas. Como ferramenta de transformação mesmo, que é, né? Sim, e principalmente como ferramenta de transformação, como uma ferramenta que ajuda a gente a ver o mundo de uma forma menos racista, menos classista, assim, Mais sabe? plural. É. E isso é interessante, né? Eu acho que quando a gente consegue trazer esse processo pra gente, de eu sou único, eu consigo ser original, autêntica e me vestir e me comportar e me expressar dessa forma, eu acho que a gente julga menos o outro também, né? Porque sabe que aquela pessoa tá só expressando a identidade dela e eu acho que né, o menos julgamento é o caminho para uma sociedade menos opressora e menos... enfim, desproporcional em várias questões. Um dos. Muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, eu amei. Ficaria aqui mais umas 3 horas conversando. Quem sabe? Mas quem sabe a gente pode tranquilamente. voltar. Mas, gente, quem não segue a Andresa, por favor, sigam ela, porque é muito inspirador mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau!